Bom dia, meus amigos. Bom dia, bom dia. E que para quem está nos acompanhando, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual é o horário que você está acompanhando essa nossa conversa aqui no YouTube, que é onde a gente está disponibilizando. Mas hoje eu estou aqui com o time de força da Exime Co. Estou com o Thiago Tartari. Bom dia, Thiago Tartari, tudo bem? Bom dia, Lemar. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, né? Começa com um bom dia, de novo. Não sei que horário você está assistindo isso no YouTube, mas, cara, É aqui verdade. estamos gravando de manhã cedo, então, bom dia, tá? Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom ter você aqui, Tartari. Bom dia, Douglas Picoloto, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, Elemar. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Tudo certo, maravilha, maravilha. E também estou com o Gabriel Coach. Bom dia, meu amigo Gabriel Coach, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E Lemar, novamente um prazer estar aí com vocês, aí esse trio de ouro. Caras, olha só, a gente montou esse grupo aqui para falar um pouquinho sobre o TDC de Porto Alegre, né? Nós todos participamos na semana passada. Para quem está meio perdido no dia, assim como eu, hoje é dia 12 de dezembro, gravação. Na semana passada aconteceu aqui em Porto Alegre a edição gaúcha, né, do TDC, o The Developers Conference, que é uma conferência super tradicional, já há alguns anos operando no Brasil. Eu tenho um carinho especial, tive o privilégio de ser keynote nessa edição aqui em Porto Alegre, mas tivemos gente da Exímia atuando em todas as frentes, né? Tivemos aqui Thiago Tartari falando, tivemos Douglas Picoloto organizando trilha, Gabriel Coach falando também. A nossa ideia é falar um pouquinho sobre como foi o evento. Vou começar com meu amigo Thiago Tartari. Tartari, o que você veio fazer em Terras Gaúchas, irmão? Conta pra gente. Rapaz, além né, de rever amigos, né? Eu acho que a grande questão foi compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido, né, no real, no dia a dia, né? E eu falei um pouquinho mais sobre as práticas de QA Engineering, de Chaos Engineering no mundo real, e também sobre como que a gente cria confiabilidade de software, especificamente em aplicações feitas em .NET. Maravilha, maravilha. Então, confiabilidade e Chaos Engineering, né? Tipo, dois conceitos super importantes. Assim, só para a gente poder botar em contexto, Chaos Engineering, né, garantindo que todo mundo esteja na mesma página, Chaos Engineering trata daquele método de trabalho que, se não me engano, nasceu dentro da Netflix, é isso? Netflix, isso. A ideia do Chaos Engineering basicamente poxa, eu desenvolvo partindo do pressuposto que eu superei todas as minhas vulnerabilidades, meu desenvolvimento é cuidadoso, ou seja, é importante isso, tá? Não é sobre testar em produção. Eu tenho certeza, ou pelo menos eu tento acreditar que tudo que eu podia fazer para deixar meu sistema super, super, super estável foi feito, não tem nenhuma falha conhecida. E aí, para poder partir do pressuposto de que isso é verdade, no ambiente de produção, né, eventualmente eu passo a introduzir alguns momentos de estresse, né? Exatamente para verificar como a coisa se comporta aí em produção para poder corrigir falhas. É mais ou menos isso, né, Tartari? É exatamente isso, é exatamente isso. Aí a gente fala, né, se eventualmente você não sabe, né, se está desenvolvendo um software, se você não sabe se o software ele vai parar no ar, não faça. Né? Não aconselhamos a Chaos Engineering. Agora, se você, aquilo que você falou, né, se você pegou, testou, fez, provou que realmente vai ficar, a gente aconselha, né? E detalhe, né, num monolito, a gente já sabe qual que é o resultado final, né? Isso daqui é muito específico para sistemas distribuídos. É interessante você falar sobre isso, porque o Michael Niggard, né, tipo, ele escreveu um livro que eu considero super influência, que é o Release It. Eu acho que toda vez que eu falo sobre arquitetura, eu falo sobre o Michael Niggard, porque ele defende a ideia de que software só vira... Você só tem software de verdade, ou problemas de software, quando você está em produção, né? E existe, certamente, aí uma certa tendência, né? Isso é meio óbvio, mas as pessoas tentam evitar problemas em produção a todo custo, criando departamentos com testes super rigorosos, e eu até acho que isso faça sentido. Mas, no final do dia, o que a gente acaba vendo, né, que com mesmo todos os testes, a gente vai para a produção e tem problemas sérios, e aí as empresas costumam ter toda uma dificuldade, né, para conseguir gerenciar isso, né? Isso casa com o que você fala de observabilidade, ou seja, no ambiente distribuído você precisa observar um pouco mais, e também adotar práticas, que é outro tema de sua paixão, né, que é SRE, de tentar minimizar os efeitos colaterais, né? Porque, tipo, uma coisa não é só provocar o caos, né?
você eventualmente está preparado para lidar com ele. E aí, boas práticas maduras de SRE fazem sentido. Tô no caminho certo ou é besteira minha? Não, faz todo sentido, né? Eu acho não, né? Eu tenho certeza que SRE como uma base, junto com Chaos Engineering vem trazer a confirmação mesmo de que se suas métricas estão funcionando de fato. Né? Então, através da injeção do caos, especificamente, você começa a saber, poxa, aquela métrica XYZ, como que ela está? Ela está fazendo sentido? Ela está alertando? Ela começa a criar experimento de maneira certa. Maravilha. E aí você precisa ter uma forma clara de observar o teu ambiente, né? E quando você fala em observabilidade, mais uma vez, trazendo aqui para o contexto, observabilidade traz para a gente 3 dimensões, né? Você está falando sobre, obviamente, log, você está falando sobre tracing, e você está falando sobre métricas, né? Que são os 3 fundamentos que quem trabalha com SRE também precisa para poder acompanhar o ambiente produtivo e verificar se tudo está funcionando, né? Então, no dia a dia do SRE, você acaba trazendo observabilidade quase que por essência. E um ponto interessante que você traz para a gente sobre microserviços, sistemas distribuídos, não necessariamente microserviços, mas quando você fala sobre sistemas distribuídos, é que, poxa, tracing é um grande problema, né? Então, você introduzir ferramentas novas de tracing é algo que vem forte. Mas bacana. Mas aí, como ouvinte das palestras, das 2 palestras do Tartari, tem um ponto que eu acho que é muito legal que ele trouxe e uma provocação para futuras conversas nossas. Ele bateu muito na tecla de objetivos de negócio, de deixar isso muito explícito, que sem isso não basta ter aquelas métricas, né, Tartari, de, sei lá, CPU, memória, aquelas partes mais infra, mais baixo nível. Como é importante ter uma visão de negócio e indicadores de negócio para essas práticas. No nosso bate-papo lá, eu falei assim que observabilidade ela precisa contar uma história. Ela não pode ser simplesmente diluída, isolada, né? Eu ter login do lado direito, métricas do lado esquerdo, eventualmente ter tracing embaixo. Elas precisam contar uma história. Então, desde o início até o fim lá que o request bateu no servidor, eu preciso contar a história de que eu tive o botão finalizar, por exemplo, na compra do e-commerce, até bater no servidor, até bater no gateway de pagamento. Isso precisa contar a história, precisa contar a jornada mesmo até o final e o retorno. Então, por isso que é importante medir, e especificamente olhando para os objetivos de negócio. Uma das coisas que a gente comentou lá especificamente é o grau de prioridade, por exemplo, no e-commerce, tá? A newsletter é importante? Ela é importante porque, eventualmente, ela vai me trazer mais pessoas ali, vão receber mais ofertas, mas ela é tão importante quanto finalizar compra? Não. Né? Então, aonde que eu tenho que estar focado em ter tudo observável ali? Sem sombra de dúvidas, no finalizar compra. Até porque tudo tem custo. Desculpa, diga piloto. Imagina, e aí eu acho que tem um ponto bastante relevante também, né, que às vezes até no mercado, conforme a gente vai conversando com os clientes, a gente percebe aquela visão de tu ter uma ferramenta centralizada, que eu acho que é algo bastante importante para te poder correlacionar as coisas, né? Se tu tem uma ferramenta que vai te expor métricas, outra que vai expor logs, e uma que vai te fazer a parte de tracing, é difícil de tu correlacionar as coisas e buscar, né, para conseguir, às vezes, encontrar a causa raiz de algo, né? Exatamente. Então, às vezes, não trata necessariamente você buscar a melhor ferramenta para cada coisa, mas o conjunto que funciona melhor, né? É interessante que você vai casando. Eu lembro das conversas que o Tartari trazia para a gente, as nossas diversas discussões. Quando o Tartari começou a falar mais para mim sobre SRE, uma das coisas que mais me agradou na fala dele é exatamente aquela não é bem uma hierarquia, mas aquela relação entre objetivos, né, com SLOs, entre indicadores com SLIs e o SLA com os seus acordos, né, SLA. Então, o que acaba acontecendo, que eu acho interessante, e isso é uma coisa bem mundo real mesmo, né? Você deve começar as suas práticas de SRE tentando determinar claramente quais são os objetivos, e aí são os objetivos de negócio. Aí você passa a ter indicadores que eventualmente refletem esses objetivos, e aí ferramentas, né, piloto bem orquestradas acabam ajudando. E aí você vai para a terceira parte, que é tentar montar um acordo, né? Que o Tartari fala sobre essa questão de priorização, mas exatamente, cara, qual é o nível de serviço que eu vou fazer em cima da newsletter?
versus o nível de serviço SLA para newsletter versus SLA para cima do meu amigo lá do fechar compra, fechar pedido, por exemplo. Isso pegando e localizando somente e-commerce, que, aliás, para quem não sabe, e-commerce é uma das especialidades do Tartari. Tá? O Tartari operou durante muitos anos nos bastidores aí de alguns dos maiores e-commerces do Brasil. A gente passou algumas noites em Black Friday, né, Tartari, falando sobre isso. Aliás, aproveitando aqui para chamar mais gente para a conversa, tentando conectar, Douglas Piccolotto, meu amigo, nessa edição do TDC, participou não como palestrante, mas como organização, né, de uma das trilhas, né, uma ou duas trilhas, não tenho certeza. Qual foi a trilha que você organizou mesmo, meu amigo Piccolotto? Então, eu organizei a trilha de Cloud Computing, tá? Partiu de uma iniciativa que eu estou querendo puxar de trazer mais essa ideia de comunidade e tentar ajudar na organização disso aqui no Rio Grande do Sul. Eu tive o privilégio de auxiliar na coordenação da trilha de Cloud Computing na quarta-feira, né? Uma experiência bem interessante porque a organização começa uns 3 meses antes, tá? Antes do evento. Então, a gente começou lá em setembro a receber as palestras, a selecionar as palestras, alinhar as coisas com os palestrantes, com a organização do evento, fazer a chamada do evento também. Então, foi algo bem bacana, sabe? Bem interessante. Palestras diversas, foi muito difícil de escolher as palestras, porque a grande maioria delas de excelente qualidade, né? Tivemos o privilégio, inclusive, de ter o Tartari palestrando e sendo painelista aí na nossa trilha, né? E, inclusive, não fui eu que escolhi, tá? Só porque ele é meu colega, mas todo mundo foi unânime os votos sobre as palestras, a palestra, no caso, e o fato dele ser painelista na nossa trilha. Sabe que uma das felicidades que eu tenho de ter composto a Exime, essa, inclusive, é uma característica que eu não quero que a Exime perca nunca, é poder trabalhar com gente que nas suas áreas de atuação são, na minha opinião, sabidamente muito melhores do que eu, sabe? Então, por exemplo, quando eu vejo Douglas Piccolotto falando sobre nuvem, eu lembro, né, Tartari, a gente esteve na AWS Summit esse ano, e a gente assistiu uma palestra do Douglas Piccolotto, e, cara, assim, eu venho do ecossistema de Microsoft, em primeiro lugar, tá? Mas segundo, cara, o nível de profundidade que o Douglas Piccolotto mostrou em solução, implementação em cima de AWS, foi algo que fez eu e o Tartari comentar, né? Cara, nós estamos na palestra do cara, e tem pelo menos uns 15 minutos que a gente não entende mais nada, porque definitivamente não é nosso mundo, e o nível de profundidade que o Piccolotto trouxe foi insano. Aliás, essa palestra que o Piccolotto realizou no AWS Summit também está no canal aqui do Exime, né? Para quem quer assistir, vale a pena. Ele fez aí um short bem legal. Mas olha só, daí daqui a pouco eu descobre, né, Tartari, que quando a gente está ultrapassado ou defasado, para não entender a palestra do Piccolotto, mas acho que não, tá? Mas o Piccolotto traz para a gente aqui uma perspectiva diferente dos eventos, né, que a gente acabou tendo durante bastante tempo, né, Piccolotto, que eu tenho também, já ajudei a organizar a trilha, não no TDC, mas em outros eventos, que é exatamente equilibrar a track, né, equilibrar a trilha para que você não tenha, eventualmente, só um assunto sendo comentado, ou só outro assunto sendo comentado, e claro que todos os anos nós temos os tópicos mais quentes, né, então, se fala sobre serverless, se fala sobre microserviços, sempre tem alguém querendo compartilhar alguma coisa sobre sistemas, e aí você tem a difícil missão de selecionar quem é que vai entrar e quem vai ficar de fora. Mas me diz uma coisa, Piccolotto, com relação à nuvem, de uma forma geral, uma coisa, né, Tartari, que a gente ouvia falar sempre com relação aos Black Fridays, é um absurdo que você ainda tenha problemas nos e-commerces em tempos de nuvem, quando na verdade a gente sabe que a nuvem não é necessariamente solução para problemas, né? Tipo, você ter recursos infinitos, e não que a nuvem seja recurso infinito, porque ela custa caro, além de tudo, né? Mas você ter recursos infinitos não necessariamente representa a solução dos problemas. Você entende, Piccolotto, você que acompanha a comunidade há tanto tempo, e também os nossos clientes, você percebe que o mercado já está amadurecendo mais nessa avaliação de que não, a nuvem sozinha não é solução para tudo? Ou você acha que isso ainda é um tema quente? Eu acho que ele ainda é um tema quente, porque eu acho que ele nunca vai deixar de ser um tema quente, né? A nuvem, ela te traz muito poder, e grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre... Eu entendo a nuvem como um meio, né? Um meio para te fazer algo com mais flexibilidade, com mais velocidade, digamos assim, né? E aí, nesse cenário, eu acho que é uma preocupação que tu sempre tem que ter, né?
de usar ela da melhor forma, tentando reduzir custos. Existem, inclusive, em todas as nuvens, elas têm artifícios para te ensinar a usar a nuvem de uma forma mais coerente, digamos assim, mais otimizada, reduzindo custos, porque no final do dia, para eles, é interessante que tu utilize os recursos da melhor forma possível para trazer, para que eles possam também disponibilizar o que eles têm para outras empresas, outros times, e manter a forma da utilização da nuvem de uma forma mais, como eu posso dizer, democrática possível, né? Eu vou mudar a linha, tá, Tartar? Eu acho que a questão toda também é a seguinte, tá? Nenhum cliente, eu acho que para nenhum vendor, né, é ideal que você tenha clientes. Imagina, por exemplo, o Tartari, que trabalhava num grande e-commerce e ver o Tartari falando que a nuvem gastou muito para a nuvem por ter errado, sabe? Então, no final do dia, eu quero ter o Tartari, os clientes que o Tartari representa ou representava no passado, como meus clientes por mais tempo. Eu não quero gerar descontentamento, gerar a comparação com on-premises e ficar naquele fantasma de, poxa, eu vou voltar para casa porque eu tinha maior previsibilidade. Então, ninguém quer, todo mundo quer que você gaste da melhor forma, porque aí você tem espaço para gastar mais, né? Exatamente. E a nuvem tá, cara, principalmente falando dos principais vendors hoje, e se fala tanto sobre arquitetura de solução, né? Por que se fala tanto sobre arquitetura de solução? Porque muita coisa que antes era resolvida por software escrito dentro de casa, na nuvem você encontra uma solução mais madura, mais eficiente. Por exemplo, inclusive para implantar observabilidade, para implementar Open Tracing, Open Metrics, que aí você pega o tema de observabilidade que o Tartari estava trazendo. E também, cara, a nuvem, por trazer um bocado tipo, abstrai a lata, né? Ela simplifica o trabalho de operações e aí você também simplifica a SRE, porque não tem ter acesso direto a uma infraestrutura controlada, você tem esse cara com centrais de camadas, com monitoramento, que a nuvem consegue te entregar, então acaba habilitando. E aí, puxando meu amigo Gabriel Coach para a conversa, né, e vendo como uma coisa se integra, né, Gabriel Coach, a gente sempre fala, aqui na Exime, na nossa escola, né, nosso jeito de pensar a arquitetura, pelo menos a gente defende que a arquitetura tenta, né, de muitas formas, atender os objetivos de negócio, respeitando restrições e também atributos de qualidade, que vai casar completamente com o trabalho que a SRE traz para a gente também, por exemplo, que é, cara, clarificar quais são os objetivos de negócio através de SLOs, ter métricas disso através dos nossos SLIs, ter acordos com o negócio a partir dos SLAs, ou seja, SRE e arquitetura não são a mesma coisa, mas casam lindamente, né, como duas subdisciplinas de engenharia. E também casa com essa visão do Picoloto, né, de, poxa, eu preciso levar para a nuvem para quê? Para garantir um sistema que seja mais observável, que tenha também num custo racional, né, para que você consiga fazer mais coisa. Mas me fala, Corrux, sobre o que foram as tuas palestras esse ano no nosso TDC, nosso querido TDC. Nosso querido TDC. Primeiramente, Marcelo, esse ano foi muito bom, assim, o feedback geral do TDC. Eu participei não só de Porto Alegre, mas de outras edições também, Floripa e São Paulo, como coordenador de trilha e palestrante. Coordenador de trilha, normalmente .NET, arquitetura .NET, então tentando unir tudo isso que vocês vêm conversando, a gente veio batendo esse papo, mas principalmente acho que o Douglas falou muito bem, a responsabilidade também comentaste muito bem, Lemar, a responsabilidade de coordenar, de montar uma trilha pensando como que nós vamos apresentar isso para todo mundo que está assistindo. Eu só fecho com mais uma pitadinha, que eu acredito muito que quando a gente pensa na trilha, pelo menos todas as trilhas que eu coordenei, eu ajudei a coordenar, a gente pensar em falar sobre contar uma história. A trilha conta uma história naquele dia. Então, a seleção das palestras, que foram muito boas esse ano foi muita submissão, muito bom ver a comunidade novamente voltando a submeter novas pessoas, não só quem a gente já conhece, mas novas pessoas submetendo, mas a gente conseguir contar uma história. E esse ano em Porto Alegre a gente tentou contar uma história voltada começando com SRE, com essas práticas de monitoramento, até chegar a falar sobre como que a gente consegue dar escala e performance nisso tudo. E sobre as palestras, meu querido Elemar, foi muito bom, porque foi um ano que eu consegui, pelo menos em Porto Alegre, eu consegui falar muito sobre arquitetura, uma coisa que eu
tenho falado nos últimos anos, e é um tema que eu sou apaixonado, em 3 linhas distintas: falar sobre documentação arquitetural, sobre arquitetura evolutiva e sobre acoplamento. E, por incrível que pareça, por mais, eventualmente, a gente pode pensar, mas são assuntos muito distintos, foram assuntos que conversam muito entre si, como tu comentaste com o SRE. Eu acredito que sem essas práticas, sem a gente adicionar boas práticas de arquitetura, tendo documentação da forma certa, da forma correta, para falar muito sobre o porquê nós estamos tomando as decisões, e não a decisão em si, e comunicar isso para um time de SRE, para o próprio time de engenharia, desses acordos firmados, eu ouso usar uma frase tua, Elemar, colocar a cabeça bem pertinho do ventilador. Ouso a dizer que a gente vai ter um risco muito alto de erosão arquitetural, sem adotar essas partes, sem olhar esses números, sem firmar acordos, sem documentar o porquê das coisas, por que nós tomamos aquela decisão. Você sabe que na escola de pensamento exímia sobre arquitetura, a gente defende muito, assim, de uma maneira geral, a exímia tem nós todos aqui atuamos como arquitetos e consultores em arquitetura de software, todos nós temos essa frente, e nós temos alguns pontos de alinhamento, né? Eventualmente, a gente tem algumas percepções um pouco diferentes sobre alguns aspectos, mas no geral, a nossa visão é alinhada sobre a arquitetura dentro da exímia. E a gente defende algumas ideias, né? A gente defende a ideia um dos principais, se não o principal papel do arquiteto, é o arquiteto atuando como orquestrador, né? E nesse trabalho de orquestração, mais uma vez, essa casa com outra coisa que eu também defendo há algum tempo, a orquestração fica mais fácil, a liderança fica mais fácil quando você tem metas claras definidas, né? E as metas claras definidas se traduzem, por exemplo, dentro do SRE, a partir dos teus SLAs, né? Que ficam bem expressos a partir também dos SLIs, que vêm lá dos objetivos de negócio, que casam lá com a arquitetura de novo, do que são os SLOs. Então, a gente consegue ver esse casamento, né? E é bacana quando você olha um pouco mais de fora e você começa a perceber que esses sistemas todos possuem alinhamento, e você traz para a nuvem, obviamente, para ver como que a nuvem pode potencializar tudo isso, como pode eventualmente acelerar algumas entregas, ou então viabilizar algumas entregas, né, que não seriam possíveis quando feitas dentro de casa. Muito bem lembrado também, né, Coach, você, além de fazer a apresentação de algumas talks, você também fez, nesse ano, a coordenação de uma ou duas trilhas, se não me engano, arquitetura em .NET e .NET especificamente. Eu ainda sonho com o momento em que, eventualmente, o TDC tenha uma trilha específica de arquitetura, e não arquitetura .NET, arquitetura Java, que eu acho isso meio estranho, mas são coisas que a gente vai começar a ver também acontecendo com o tempo. Coisa importante, né, só para a gente poder destacar ainda sobre essa correlação toda, é bacana porque a gente começa a perceber essa preocupação com qualidade, com resultado, para potencializar a transformação digital. E falando um pouquinho sobre o que eu falei também, né, no meu keynote, foi exatamente sobre isso, né? Hoje, transformação digital é um tema super quente, a gente fala muito sobre isso, mas na prática, né, muitas empresas não estão fazendo transformação digital, estão fazendo digitalização, elas estão somente trocando aquilo que elas já faziam por um jeito novo de fazer, mas a mesma coisa, só que gastando eventualmente um pouco menos, e agora, eventualmente, a nossa proposta é fazer mais, até porque computação pode entregar mais, né? A nuvem pode te entregar muito mais do que ela está entregando, muito mais do que uma alternativa para on-premises, a nuvem potencializa resultado. Quando você traz Calls Engineering, por exemplo, né, Tartário, você traz toda a preocupação de ter uma mudança acelerada, aliás, Accelerate, né? Você fala que os departamentos de engenharia, que é outra ênfase importante da exímia, na verdade, ênfase maior, né? A gente quer entregas que aconteçam em ciclos cada vez menores, a gente quer que essas entregas tenham a menor taxa de falhas observáveis pelos clientes, a gente quer ter uma redução drástica do tempo para se recuperar dessas falhas, sobre isso que a gente advoga aqui na exímia também, é bacana, eventualmente, a gente perceber que o evento está em linha. O Thiago Tartari pediu para eu acrescentar aqui, eu vou compartilhar com vocês também. O Thiago Tartari pediu para compartilhar aqui algumas visões, né? Uma visão, acho que de uma palestra sua, Tartari. Fala para a gente um pouquinho sobre isso aqui.
o que a gente comentou aqui, né, um pouquinho mais. Olha a importância que a gente vê a questão de cloud, de maneira geral, alinhado com uma boa arquitetura de software, alinhado, por exemplo, com práticas de engenharia de software, especificamente de SRE. Quando a gente fala especificamente de SRE, olhando atributos de qualidade para SRE especificamente, a gente olha exatamente esse cenário. A gente vê questão de observabilidade, escalabilidade, segurança e resiliência. Olha a importância. Por quê? O que a arquitetura de software ela fala? Atender os atributos de qualidade. Não é somente a arquitetura de software que precisa atingir e atender os atributos de qualidade. A tecnologia como um todo. Quando eu falo de atender, de olhar para a cloud especificamente, a cloud ela precisa atender atributos de qualidade também. Né? Por exemplo, escalabilidade. Né? On-premise, eventualmente, você não vai ter a possibilidade de escalar exponencial, eventualmente, se você precisar, por exemplo, numa Black Friday. Em nuvem, você já vai ter essa possibilidade. Então, junto com a arquitetura de software, especificamente, SRE também traz esse modelo de atributos de qualidade. Olhando especificamente para aspectos de resiliência, né, olha a importância que a gente tem de conectar a arquitetura de software, porque a gente está falando de design pattern, teoricamente, de resiliência, especificamente. Como que a gente vai implementar um modelo de graceful degradation, como que a gente vai implementar um modelo, eventualmente, de um circuit breaker, como que a gente vai fazer as coisas. Olha a importância da confiabilidade. E aí, como no próprio livro lá, o Brenner, ele fala, confiabilidade é a parte mais importante de qualquer serviço que você preste. Se o seu serviço não tem confiabilidade, não adianta ter a melhor arquitetura, não adianta ter a melhor infraestrutura em cloud, não adianta ter nada. Por quê? Porque ele não é confiável. Então, os atributos de qualidade, eles estão muito relacionados. E é legal falar sobre reliability, né? Que vem a ser do SRE, vem de Site Reliability, meu inglês às vezes atrapalha, né? Engineering, né? Tipo, sendo que é engenharia de confiabilidade do site, porque tudo isso começou dentro da Google, exatamente com a visão de manter o site do buscador no ar, né? Tipo, começou com essa preocupação e depois a coisa escalou, né? Então, é Site Reliability Engineering, mas podia ser Services Reliability, meu Deus do céu. Então, Reliability. Reliability. Às vezes, cara, de manhã, então, meu inglês já não é grande coisa, né? Mas de manhã. Mas o ponto interessante que a gente observar, inclusive aqui nesses patterns, nesses aspectos que o nosso amigo Tartari traz, exatamente a gente começar a perceber, cara, eu estou buscando observabilidade, eu estou buscando resiliência, estou buscando segurança, estou buscando escalabilidade. E o ponto interessante que o Piccolotto eventualmente pode divulgar um pouco mais é que a nuvem vai um pouco mais longe, né? Porque você pode sair da escala em termos mais simples e você começa a trazer, eventualmente, como está desdobrado, inclusive no próprio slide do Tartari aqui, elasticidade, né? Ou seja, eu começo a ter aquele cenário onde eu consigo ter o consumo mais apropriado da nuvem, conforme minha demanda. É claro, né, meu amigo Piccolotto, que a gente sabe que nos modelos de contratação de nuvem, eventualmente você contratar e alocar uma capacidade computacional com antecipação te dá acesso a um orçamento mais favorável, né? Mas sob a perspectiva de quem faz o software, essa liberdade de você poder fazer alocação e desalocação de maneira dinâmica se converte em um atributo, inclusive, de negociação com o próprio provider, não é mesmo? Exatamente. Como tu colocou antes, Elemar, o fato da nuvem ter aquela infraestrutura virtualmente infinita, digamos assim, né? E a facilidade que tu tem em contratar ou desalocar algo aí no modelo OPEX, que a nuvem opera geralmente, tu pode escalar a tua estrutura para atender determinadas variações de demanda, né? Tu pode trabalhar com autoscale para aplicar para aplicações, bancos de dados, eventualmente também, até as próprias iniciativas, os próprios serviços serverless, né, que são totalmente gerenciados da nuvem, eles vão te dar essa possibilidade de pagar por utilização. Então, se tua demanda aumenta, tu vai pagar mais. Se tua demanda diminui, tu vai pagar menos. Então,
basicamente, esse modelo ele te atende essa forma elástica da nuvem, né? Até porque... Mas não, mas até um ponto, talvez fazer a contraparte aí. Eu acho tudo fabuloso, mas eu percebi que foi conversado muito nesse ano de TDC sobre também tentar entender qual que é a nossa volumetria que nós estamos pensando em atender. E que normalmente os times de engenharia acabam deixando escapar isso um pouco. Porque ou se planeja o papel de pão, algo muito... Exatamente. Ou se planeja algo muito grande para algo que talvez não seja, ou a inversa. Então, o quão importante é a gente ter uma ideia, ter esses acordos, ter esses objetivos de, poxa, a gente vai atender quantos usuários? Perfeito. Pensamos em algum pico, e dentro disso, sim, ter um planejamento adequado dos recursos da nuvem, porque senão, como diria um grande filósofo, muita barata voa, né? Daqui a pouco a gente realmente vai estar gastando energia em algo que não está agregando valor para o negócio, né? Aí tem um ponto importante que tu colocou, Gabriel, que é o seguinte: a gente fazer o papel de pão para trabalhar uma baseline, mas tu tá trabalhando tua arquitetura e tua infraestrutura de nuvem é um trabalho contínuo também, porque os serviços evoluem, novos serviços aparecem, então tu tem que estar sempre de olho em como otimizar a utilização da nuvem para reduzir custo ou atender melhor teu cliente. E aí, por exemplo, tu vai trabalhar no modelo de... tu encontra o teu baseline, tu vai trabalhar naquela linha. No momento em que tu tiver uma Black Friday, entrando no cenário do Thiago, tu pode... Do Tartary, desculpa, Thiago. Tu pode aumentar a tua infraestrutura para atender aquela demanda, terminou a Black Friday, tu reduz, né? Pode trabalhar nesse modelo. Então, tu tem essa elasticidade, né, para trabalhar. Mas falou uma coisa muito legal também que encaixa com a ideia ou a forma que a gente pensa a arquitetura evolutiva, que uma vez tendo uma baseline, não quer dizer que isso está inscrito em pedra e que deva ficar assim por toda a vida, eternamente. Ter a baseline, planejar uma evolução, combinar os acordos, ter as métricas adequadas, saber quais são os nossos guidelines e guardrails para conduzir uma evolução da arquitetura, para saber que eventualmente o negócio está evoluindo, o negócio agora, digamos assim, o negócio para qual o sistema se propõe a resolver, o problema que o negócio está resolvendo, ele vai evoluir durante o ano, então a gente sabe que final do ano ou para os próximos 2 anos, para o próximo quarter, nós vamos ter um volume tanto, então a nossa arquitetura precisa evoluir. Eventualmente, conversamos também em bastidor, né, Tartary, sobre o .NET 7, o quanto que o .NET 7 trouxe de melhorias de performance, de ajustes de performance, que não só isso impacta em performance, mas lá no custo de nuvem, porque eventualmente alguns ajustes que foram feitos em .NET 7 melhoram o consumo de memória, que consequentemente podem fazer a gente pagar um pouco menos a conta. Então, se a gente não pensa em arquitetura evolutiva, como que as mudanças tecnológicas que a gente tem no decorrer vão estar alinhadas novamente com nossos objetivos de negócios, nossas restrições e os nossos atributos de qualidade, aí a gente começa a ter erosão arquitetural. Então, o papel de pão, os cálculos de papel de pão aliados a essas práticas de arquitetura evolutiva, acho que são um ótimo caminho para a gente começar a pensar em software bem feito. Eu acho que aqui, e até nossa conversa já está avançando aí para o nosso... A gente tem que concluir, né? Tem tanta coisa. Esse grupo é tão bom. E eu gosto tanto de conversar com vocês, porque uma coisa vai desdobrando em outra, e a gente quer falar sempre sobre mais coisas, né, e mais coisas, mas tentando fazer um consolidado aqui para ver se vocês concordam, né? O que a gente acaba trazendo? Trazendo de uma linha mais alta para uma linha mais baixa, né? Primeiro, as empresas precisam, num cenário cada vez mais competitivo, onde a mudança é cada vez mais constante, não apenas constante no sentido de que a mudança está sempre aqui, mas também em aceleração, né? A gente está vendo a mudança acontecendo num ritmo cada vez mais rápido, e nós precisamos fazer com que as empresas consigam, né, acompanhar esse ritmo de mudança de maneira eficiente. A gente sabe, né, e esse foi o argumento da minha palestra, pelo menos, que a gente sabe que hoje é muito difícil encontrar uma atividade relevante em qualquer empresa que não seja suportada direto ou indiretamente por software. Então,
quando você eventualmente não consegue evoluir o software num ritmo aceitável, né, pelo menos equivalente com o que a empresa precisa, você acaba enxergando tecnologia não como impulsionadora, mas como gargalo para o crescimento, e isso não pode acontecer de jeito nenhum. Exatamente essa, aliás, a missão, tem sido a missão da Eximia nos últimos tempos, ajudando os clientes, né? A gente ajuda os nossos clientes que, em sua maioria, não são empresas que se identificam necessariamente como empresas tecnológicas, ou pelo menos não sob a perspectiva de ganhar dinheiro a partir de tecnologia. Nós temos bancos, nós temos empresas que trabalham com alimentos, financeiras, mas todas elas precisam de tecnologia de maneira intensiva para poder fazer seus negócios funcionarem. Então, a primeira missão é essa. E aí, o que o Tartari traz para a gente? O Tartari traz essa visão lá com a SRE, especificamente falando sobre Cause Engineering e Observability no mundo real. Eu adoro essa coisa do mundo real, né, Tartari? Porque muito se fala sobre transformação digital, mas se fala de uma forma meio, eu brinco que é abraçando árvore, né? Porque a gente fica discutindo sobre... Né? Na prática, a teoria é um pouco diferente. Na teoria e prática são iguais, na prática elas são diferentes, né? Então, o Tartari traz para a gente essa visão de observabilidade, sobre cause engineering, para exatamente começar a dizer, cara, eu preciso ter... eu não posso me dar mais ao luxo de passar por grandes ciclos de aprovação, com grandes ciclos de desenvolvimento, e aí, eventualmente, com grandes freezes, né? Tipo, no Brasil ainda se faz o freeze antes de um evento importante como a Black Friday. Freeze, para quem não sabe o que está falando, cara, eu paro de fazer publicação e produção durante um certo tempo. Cara, isso é uma medida protetiva, mas a gente já viu isso aí pela culatra, um tiro que saiu pela culatra já algumas vezes, a gente já viu isso acontecendo, né? Então, poxa, bacana ver isso se conectando. Daí a gente vê com o Picoloto organizando e pensando nuvem para fazer um uso racional da nuvem, eventualmente ainda ajudando a desmistificar alguns conceitos importantes que as pessoas ainda têm alguns mitos associados com nuvem, né? Tipo, por exemplo, Elemar, a nuvem vai resolver qualquer problema de escala. Não é exatamente assim, porque ela vem com custo associado. Enfim, como usar a nuvem de uma maneira racional? Tipo, eu tenho a vantagem da elasticidade, ao mesmo tempo que a nuvem, cara, como qualquer negócio, os providers, eles querem ter previsibilidade de receita. Então, eu quero fazer contratos que vão ser mais favoráveis com uma locação já pré-estabelecida, né? E eu tenho o coach falando, por exemplo, sobre aspectos associados com documentação, sobre a disciplina arquitetural, né, para você conseguir alcançar objetivos, né? A gente fala, né, coach, que documentação mais código sempre custa mais barato que só código. Se você não tem essa percepção, é porque ou das duas uma, ou seu código é uma coisa insana de simples, porque não precisa ser documentada, ou você definitivamente não sabe documentar, né? E aí isso vira problema também. Meus amados, o que eu queria aqui puxar para vocês aqui uma palavrinhas finais para a gente poder fazer a conclusão. A gente vai continuar falando nos próximos dias agora, a gente está iniciando uma temporada, tá? Aqui no canal da Eximia, em que a gente vai ter mais conversas, tá? Vou tentar ter mais conversas pautadas no mundo real, ouvindo esses grandes especialistas e muitos outros aqui da Eximia sobre coisas que a gente tem visto funcionar com os clientes. Seguindo mais ou menos a mesma linha do início, Thiago Tartari, conclusões e palavras finais, meu amigo. Thiago Tartari teve um probleminha de conexão, tá bem? Tá tudo certo? A principal questão e a mensagem que eu quero passar... Tá tranquilo, acho que todos estão me ouvindo, certo? Boa. Agora sim. Certo? Sim, vamos embora. Perfeito. Acho que a mensagem final aqui é o seguinte, é que confiabilidade ela é a questão principal de qualquer serviço que a gente ofereça, né? Então, não adianta eu querer comprar uma passagem aérea e o app da companhia aérea não está funcionando. Não adianta eu querer fazer uma transação bancária e não conseguir. Isso não gera confiabilidade. É o que a gente precisa sempre buscar quando a gente desenvolve software. Não, maravilha, maravilha. Eu adoro essa visão, Tartari, porque entra de novo, né? De nada adianta você ter o melhor aplicativo do mundo que não funciona quando o cliente precisa, né? Esse é o ponto importante. O que imagina o cirurgião muito bom que dá uma esquecidinha só na hora de fazer a cirurgia. Não é bom também, né? Muito bom, Tartari, muito bom, muito bom. E essa é uma ênfase legal, Tartari, porque muitas vezes se perde isso de vista, sabe? É fácil você ignorar que, poxa, mais relevante do que você ter, por exemplo, a melhor performance é você ter uma performance, um desempenho adequado o tempo todo, né? A constância, a previsibilidade
para o dia a dia, no mundo real, tem um valor gigante, né? Então, resultados previsíveis, é disso que a gente fala quando a gente fala em confiabilidade. Muito bom, Tartari. E, mais uma vez, tá? Eu vou fazer mais conversas com o Thiago Tartari, especificamente para poder aprofundar esse tema, inclusive trazendo coisas que seguramente ele falou lá no TDC. E quem quer falar mais com ele, sabe que encontra o Thiago Tartari dentro do Exímio, mas também nas redes sociais, em @Thiago Tartari, em praticamente todos os lugares, né, Tartari? Isso aí. Conecta com o Tartari no LinkedIn, conecta com o Tartari no Twitter. Eventualmente ele vai fazer a mesma coisa que eu, vai ter um prazer gigantesco em ignorar. Brincadeiras à parte, vamos lá. Douglas Piccolotto, meu amigo, palavras finais e conclusões. Então, eu acho que essa ideia de utilizar a nuvem de forma racional é algo que não pode ser perdido de vista mesmo, né? A nuvem te dá um poder enorme, mas para te garantir a continuidade do teu negócio, tu tem que utilizar ela da melhor forma possível, né? Então, sempre considerando reduzir custos e trabalhando essa questão de disponibilidade, que é extremamente importante também, né? Basicamente é isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado pela participação. Mais uma vez, Douglas Piccolotto, uma das grandes autoridades que eu conheço, naquela história de que você tem que ser o melhor do mundo, no mundo das pessoas que te conhecem, Douglas Piccolotto é o melhor do mundo para mim, AWS, tá? De quem eu conheço, é o melhor. Mas ele já fez essa caras e bocas aí, porque ele também conhece outras pessoas. Mas, vale a pena acompanhar o cara. Se você não conhece ainda Douglas Piccolotto, segue ele também nas redes sociais. Se encontra como @DouglasCX, se não me engano, no Twitter. Underline CX, Instagram. E você vai encontrar o Douglas Piccolotto como Douglas Piccolotto mesmo no LinkedIn. Conecta com o cara, vale a pena. Daqui a alguns dias a gente vai estar conversando mais aqui no canal do Exímio também. E não deixa de assistir o vídeo em que o Piccolotto faz um review aí da palestra que ele fez no AWS Summit. O menino é muito bom no que fala, pena que fala pouco, vai começar a falar mais a partir de agora. E meu amigo Gabriel Corro, né? Você, palavras finais e conclusões, querido. Vamos lá. Acho que amarrando tudo isso, então, não adianta ter o melhor app, o melhor software com a melhor nuvem, a melhor tecnologia, se isso não atende objetivos de negócio, não atende o principal, ou seja, antes de planejar, antes da gente sair executando um projeto de software, vamos planejar alinhamento de propósito, habilita autonomia. Então, vamos pensar em práticas arquiteturais, que elas vão conseguir não só a gente construir softwares melhores no início, mas manter softwares ao longo do tempo. Muito bacana, muito bacana. Frase completa que eu acho que o coach está buscando alinhamento de propósito confere autonomia de atuação, né? Uhum. É um dos princípios, inclusive, do modelo de engenharia do Spotify, uma das coisas que eu mais gosto daquele modelo de engenharia, que cá entre nós funciona bem no Spotify, né? No mercado aí divide opiniões. Meus amados, só para a gente poder fechar, então, cara, TDC desse ano foi incrível, a volta do TDC presencial a Porto Alegre, todo mundo estava com saudade dos eventos presenciais. A gente sabe que ainda existem riscos, né, associados à Covid-19. A gente vê aí uma nova cepa, então todo mundo fazendo o possível dentro do que é possível para se cuidar. Foi muito bacana. Eu, pelo menos, todo mundo aqui teve experiências realmente traumáticas, eu também, com o Covid, mas é bacana você voltar aos palcos. Fazia um tempo já que eu não participava de eventos presenciais, desde o Covid especificamente, eu estava um pouquinho de fora também, inclusive os eventos online, agora que eu estou voltando um pouco mais, e, cara, voltar ao TDC, para mim tem um significado todo especial. Gosto muito da Yara, gosto muito do Bruno, do pessoal que está organizando o TDC, eles fizeram um trabalho brilhante aqui em Porto Alegre. A gente sempre se sente em casa quando vê o TDC, né? Ficamos, então, gratos aí à organização do TDC por manter esse evento vivo. Seguramente, no ano que vem, tentaremos participar, senão esse time aqui, boa parte do Exímio, seguramente vai estar participando também, em todas as edições, como o coach falou, participou não só aqui no Sul, participou em São Paulo, Floripa também. Cara, vamos fazer a coisa brilhar, e tem muito mais por vir. Então, muito obrigado para quem acompanhou esse vídeo até aqui. Foi um vídeo de review, né? Rapidinho, né? Óbvio que a gente também não consegue só falar do que a gente falou, mas também a gente precisa trazer alguma coisa de conteúdo de discussão. Quem gostou dessa conversa, meus amados, fica aqui um convite, tá? Compartilha o link desse vídeo para mais amigos. Quem participou também do TDC e quer destacar alguma coisa a mais, coloca aqui nos comentários. Os comentários também são uma forma direta de você conseguir chegar na gente, então
Se você quiser fazer uma pergunta específica para o Thiago Tartari, para o Douglas Piccolotto, para o Gabriel Koch, ou mesmo para mim, fique à vontade para fazer esses questionamentos aqui nos comentários. Eventualmente, inclusive, esses comentários vão motivar mais conversas, que a partir de agora, assim, já avisando, tá? Isso aqui é um esquenta para 2023. Em 2023, esse canal aqui vai ser recheado de conteúdo inédito, não só comigo, né? Como era até então, tinha mais conteúdo produzido por mim, mas por mais gente da Exímia. A Exímia tem gente, é coisa legal, cara. A Exímia tem gente que sabe, minha alegria, tá? Tem gente muito boa e que eu tenho uma alegria gigantesca de trabalhar com gente que sabe mais do que eu sobre um monte de coisa. Eu aprendo todo dia falando com esses caras e vai ser bacana compartilhar um pouquinho disso também. É um dos propósitos da Exímia, né? Compartilhar esse conhecimento não só dentro de casa, né? Essa discussão que sempre acontece aqui entre nós, mas fazer que ela aconteça também online aí para vocês poderem engajar com a gente. Então, compartilha, curte o vídeo. Se possível, não é assinado no canal, Momento Blogueirinho do Elemar, né? Se você ainda não é assinado no canal, assina também para poder, né, eventualmente, ser notificado pelo YouTube. Embora o YouTube não ande notificando tanta coisa assim para quem é assinado. Mas, enfim, essa é outra discussão. Amados, muito obrigado pela presença de vocês. E, gente, ficamos aí no aguardo do próximo vídeo, tá bom? Grande abraço, até uma próxima. Vamos fazer todo mundo dando tchauzinho junto, só para poder concluir a gravação? Tchau! Valeu, até mais, pessoal. gente. Um abraço.